Opa, muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube desta segundona, começando mais uma semana juntos aqui pelo canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br, ou também pela TV aberta, canal 29, você acompanha o Rede Social Esporte Clube, assim também, é claro, com uma programação inteira da BH News. Então não perca, fique ligado, Rede Social Esporte Clube trazendo para você as últimas do esporte especializado, o bom e velho futebol. E, claro, de segunda a sexta, 10h30 da manhã, ao vivo, 4h30 da tarde, reprise, 11 horas da noite também, então não tem desculpa para não assistir e para participar. Pelo twitter.com/redesocialec, facebook.com/redesocialec, o endereço aparecendo aí na sua tela, mande a sua participação que a gente debate ao vivo. O convidado de hoje tem uma história tudo a ver com o Rede Social Esporte Clube, ajudou a fundar a casa e o Rede Social também. Samuel Venâncio, tudo bem? Tudo jóia, Bárbara. Agora sim eu posso falar obrigado pelo convite, né? Quando eu apresentava aqui com o Henrique e André, sempre que vi um convidado, eu agradeci o convidado pelo convite, não pela presença. Mas é um prazer estar aqui de novo. Fundou nem tanto, nem né? Nem tanto, né? Daniel Seabra veio antes de você, né? Veio antes aí no Rede Social. Teve o Chico Maia apresentando também junto com o Daniel algumas vezes. E bacana ver que o projeto evoluiu bastante. Hoje você e o Vinícius estão comandando aqui muito bem. E é uma proposta diferente, né, Samuel, de falar sobre esporte especializado, porque programa que fala de esporte, de futebol especificamente, a gente já tem demais, estamos até saturados disso. Agora, de esporte especializado, eu vou puxar a sardinha, são poucos, né? É verdade, isso que é bacana, né? E a gente vê aí os esportes especializados crescendo cada vez mais, o vôlei principalmente, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Rede Social dando esse espaço, eu acho muito legal e estou sempre ligado aqui na BH News e com essa novidade agora em TV aberta, mais uma opção aí para o público mineiro. Samuel, que é repórter da TV Alterosa, mas muitos telespectadores, assinantes aí da BH News devem se lembrar da voz dele, né, na Itatiaia. Afinal de contas, fez todo o sucesso e o nome como repórter da Itatiaia. Deixou a Itatiaia, foi para a TV Alterosa e lá está até hoje. Você vendo aí a lata dele no Alterosa Esporte, Alterosa no Ataque e ao longo de toda a programação. Como que tem sido aí essa experiência lá na Alterosa, que o material é muito grande, principalmente você que viaja o ano inteiro com os dois times, né, Cruzeiro e Atlético. É verdade. Lá eu fui convidado pelo diretor-geral Ricardo Carlini e também o diretor de programação Rodrigo Skoralik, o Leopoldo Siqueira, editor-chefe de esportes, para fazer um trabalho que antes era feito pelo Marcelo Jordi, que é o repórter multimídia. Eu viajo sozinho e graças a Deus tem dado tudo certo, eu filmo as minhas reportagens, eu mesmo edito e mando o material para a TV todo pronto. Então, para a TV é mais viável às vezes em algumas viagens. Tem feito isso, no ano passado foram 38 viagens aí acompanhando Cruzeiro e Atlético. Mais de uma por mês, muito no mais de uma Campeonato Brasileiro, por mês, né? É verdade. E agora com o Atlético na Libertadores, então a gente está lado a lado mesmo para mostrar para o torcedor o que ele muitas vezes não sabe, o que rola nos bastidores mesmo dessas viagens de Atlético, principalmente agora na Libertadores. E tem sido muito bacana, eu tenho gostado, uma nova experiência, jamais pensava que eu fosse trabalhar em televisão, pelo amor ao rádio, pelo crescimento mesmo na infância, mas graças a Deus tem dado tudo certo. Posso dizer aí várias experiências já que eu tenho vivido e mais de um ano já nesse trabalho e é cansativo, mas compensa. Fazer o que gosta não tem preço. Pois é. E como ele disse, ele viajou o ano inteiro passado, vai viajar este ano também, já começou aí a todo vapor na Libertadores e claro que ele deve ter uma análise mais fiel de como que tem sido o Atlético na Libertadores, como está a expectativa para o Cruzeiro na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre o futebol, sobre a pós-rodada do Campeonato Mineiro, o Galo vencendo o Tupi, o Cruzeiro vencendo o Vila Nova, o América sem jogo, mas de cara vamos falar sobre Superliga, Samuel também acompanha. Neste fim de semana tivemos aí os jogos pela série melhor de 3 das semifinais. Um jogo liquidado, o Sada Cruzeiro está na final da competição, venceu por 3-0 a equipe do SESI em São Paulo, parciais de 25-22, 25-23 e 36-34. Eu não acompanhei esse jogo pela televisão, apenas pelo Twitter, mas pude perceber o quão difícil foi, o quão equilibrado foi, principalmente nesse último set, né? 36-34, Sada, Samuel, pela terceira vez consecutiva numa final de Superliga Masculina, mostra a estrutura da equipe imensa e o entrosamento também dos jogadores que já estão juntos há bastante tempo. É verdade, é um projeto que deu muito certo, né? No primeiro ano chegou no mata-mata, acabou sendo eliminado e agora são 3 finais consecutivas.
E o Serginho, que é um telespectador aqui da casa, o líbero Serginho, se não me engano, acho que é a 10ª final de Superliga dele. Então, é um projeto vitorioso, o Cruzeiro tem tudo, o Sada Cruzeiro tem tudo para chegar na final. Quem sabe fazendo um clássico com o Minas, mas é favoritíssimo. Mesmo se for o Rio de Janeiro, todas as fichas eu apostaria no Sada Cruzeiro, que é um time... É aquela história, né? A gente fala tanto no futebol, tem que manter a base, tem que manter a comissão técnica, e o Sada Cruzeiro fez isso. O time muda muito pouco, e quando muda, é fácil até para o cara entrar já num time certinho, com o William, com o Felipe. É impressionante a força do Sada Cruzeiro na Superliga. Agora, para mim, mais impressionante do que isso foi a equipe do Minas vencer. Na verdade, eu acho até que a equipe do Vivo Minas bobeou, né? Podia ter matado este jogo no fim de semana, poderia ter vencido no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no primeiro jogo da série melhor de 3. Não deu, bobeou, estava vencendo durante a partida por 2-0 e bobeou. Ok, passou o primeiro jogo. Veio para Belo Horizonte, venceu por 3-0. A equipe do Rio de Janeiro que fez uma campanha espetacular, sensacional, praticamente líder da fase de classificação inteira, então venceu por 3-0, parciais de 25-21, 27-25 e 25-20. O terceiro jogo que define aí quem vai para a final, se é Rio de Janeiro, se é Vivo Minas, na próxima sexta-feira no Maracanãzinho, certeza de casa cheia. Você disse aí do Rio de Janeiro, que o Sada Cruzeiro entra como favorito, até mesmo contra o Rio de Janeiro? Eu acredito que sim. Assim, não, é pela força do Sada Cruzeiro, pelo conjunto. A gente vê o Sada Cruzeiro passou... teve uma dificuldade ou outra nessa semifinal contra o SESI, que é poderoso o time do SESI, com Lorena, com 3 jogadores que conquistaram a prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Então, é um time forte, o Sada Cruzeiro 3-0 nas duas. Passou com certa facilidade. Já o Rio de Janeiro vem encontrando muitas dificuldades contra o Minas que nessa fase cresce, a camisa pesa, o time vem ganhando conjunto, o Tcheco Reilek lá vem fazendo grandes partidas, muitos pontos, o argentino Quiroga também, o Henrique, o Marcelinho, então o time encaixou também nessa reta final. Depende muito, claro, do jovem Lucarelli, às vezes ele dá umas vaciladas, mas o time tem mostrado muita competência e não vai ser surpresa nenhuma se eliminar o Rio de Janeiro, que teve a primeira colocação geral na fase de classificação, mas é um time que às vezes oscila, às vezes bobeia, e isso a gente não vê o Sada Cruzeiro, principalmente em decisão. Agora, você acha que neste jogo de sexta-feira seria amanhã, terça-feira, mas a CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, adiou para sexta, obviamente por conta da TV, o jogo vai ser televisionado, então você aí pode acompanhar, você aí mineiro, né, que não tem como ir para Rio de Janeiro simplesmente para poder assistir, quem dera, né? Mas então dá para acompanhar, dá para torcer e carregar o Vivo Minas pela televisão. Dá para dizer que o Rio de Janeiro, por jogar em casa, é favorito ou não, pelo que mostrou nesses 2 últimos jogos? Olha, o que o Dileu lá, o argentino, o técnico do Minas, tem falado que no primeiro jogo não pode dar bobeira, contra essas equipes não pode vacilar. Então o Minas tinha tudo para vencer aquela partida no Maracanãzinho, 3-0, com certa facilidade, vacilou, o time do Rio de Janeiro cresceu com o Lucão, com o Bruninho, e aí a gente sabe que a força dessa equipe não é brincadeira, principalmente pelo fato do Marcelo Francoviac, o técnico que foi do Minas, conhecer bastante o que é o Minas, o que representa. É um time que tem uma base do ano passado, quando ele comandou, então não pode vacilar. É ter a chance de fechar, tem que matar logo. O Minas tem totais condições, sim, para ir lá e passar para a final da Superliga, o que seria maravilhoso para a gente, né? O que me surpreendeu muito, porque durante a Superliga masculina de vôlei, eu e o Vinícius comentávamos que a equipe do Minas oscilava bastante, tinha perdido um pouco a tradição que tinha de chegar às finais, é um time campeoníssimo dentro da competição, e não esperava, achava que o Rio de Janeiro ia liquidar a fatura com tranquilidade para cima do Minas. Mostrou força e pode vencer aí, quem sabe, até por 3-0 em pleno Maracanãzinho. Agora e essa história, hein? Se tivermos uma final mineira, independentemente, o jogo será num estádio neutro, num jogo só. Sendo que as quartas são uma série melhor de 3 e a semi também. Aí chega na final, é um jogo único para decidir uma final de uma competição no estádio neutro. Não, aí é no Maracanãzinho, né? A final do feminino acho que é em Ibirapuera. Sim. E a do masculino no Maracanãzinho com 2 equipes mineiras. Se contar isso que é de português, todo mundo vai acreditar, né? Agora, e se Rio de Janeiro estiver na final, será no Maracanãzinho?
Já está definido, né? Aí não é estádio neutro, né, CBV? Aí fica difícil. Mas aí o público perde, até mesmo o fato, deixando o estádio neutro um pouco de lado, mas até pelo fato de ser um jogo só, né? Vem com essa emoção, o Sada Cruzeiro com total capacidade, o Vivo Minas, quem sabe, chegando também com total capacidade. E aí um jogo só. Conta sorte, conta inspiração no dia, motivação, acordou num dia melhor. Série melhor de 3 seria mais justo. Não vai premiar a regularidade da equipe, verdade. Né? É um jogo só e pronto, acabou. Quem tiver bem no dia é que vai faturar. Mas eu repito, o Sada Cruzeiro é o grande favorito contra qualquer um. E de certa forma, o Vivo Minas já até virou um pouco de freguesa aí do Sada Cruzeiro, né? Às vezes que jogou nesta competição, no ano passado, o Sada venceu com tranquilidade. Aqui pelo twitter.com/redesocialec, o Henrique André apareceu, hein? Ver o Samuel Venâncio no rede social me traz lembranças muito legais. Que orgulho fazer parte dessa história também. Abraços. Ô Henrique, a gente devia combinar, né? Eu apresentando, claro, o Henrique, Samuel, o Daniel Seabra, a vanguarda do rede social. Não, mas se ficar convidando muito, eu vou cobrar cachê, né? Ai, gente, é por isso que não tem jeito, né? Depois que ele parou de apresentar, nunca mais veio. Tá explicado por quê. Luíde, dificuldade para ganhar do Nova Lima, do Vila Nova, em Nova Lima, as coisas estão mudadas mesmo. Time sempre entra errado no segundo tempo, muda e melhora. Uma final mineira seria épico, né? Ele muda de assunto assim. Primeiro ele tá falando do Cruzeiro, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uma final mineira seria épica, é verdade, dentro da Superliga. Agora, falar do New York Knicks nem precisa. Melhor que aquele time do Chicago... Qual é o nome mesmo? Você sabe que esse Chicago Bulls tem mais história, inclusive, do que o seu New York Knicks. E ele completa aqui, ó, como é entrevistar o próprio noivo? Que rasgação de seda, brincadeira. Aí tá perguntando aqui, a lua de mel vai ser em Austin? Mulher que manda, né? Reticências, né? Os dois calados. Luíde, é só você mesmo. Bom, mudando de assunto aqui no Rede Social Esporte Clube, vamos falar de basquete e falar sobre as equipes mineiras dentro do Novo Basquete Brasil. Tivemos rodada no fim de semana, rodada que inclusive começou lá na quinta-feira, dia 28 de março ainda, Semana Santa e tudo mais, e a equipe do Uberlândia venceu o Mogi das Cruzes, poucos pontos a partida, 75-68. O próximo jogo do Unitril Uberlândia é contra o Franca, em São Paulo, às 8 horas da noite, na quarta-feira. No mesmo dia, o Minas joga contra a Liga Sorocabana, às 8 horas da noite também, só que aqui em Belo Horizonte, na Arena JK. Acompanham o Novo Basquete Brasil. Se sim, dá para perceber, claro, que o Unitril Uberlândia é o principal representante de Minas. É verdade. Como sempre vem sendo, né, nas últimas edições, eu não acompanho tanto não, mas sempre ali dá uma olhada nos resultados, na classificação e a importância de se classificar entre os 4 para já avançar direto para as quartas de final, né, que são 12 classificados no Novo Basquete Brasil. O Minas está, se não me engano, em 10º, buscando uma vaga nas oitavas de final e aí passam 8. 2 duelos de 4, 2, 2, 2, 2, classificam 4 para enfrentar os outros 4 nas quartas de final. Então o Uberlândia tá muito bem aí encaminhada essa classificação. Agora é engraçado, né? Porque como eu citei a tradição do Minas nos esportes especializados, caiu bastante o basquete, né? A verdade é que antigamente, até nessa temporada o Minas fez diferente, era só menino da base, o que não deixa de ser uma coisa bacana. Esta temporada não. Promoveu os garotos da base, valorizou os garotos criados aqui no Minas Tênis Clube, mas também trouxe jogadores. Mas perdeu um pouco a tradição. Ano passado, nem classificado praticamente foi o antepenúltimo time, se não me engano. Esta temporada vai se classificar, mas é claro que não vai para a próxima fase, porque temos no topo da tabela Flamengo e Brasília, que não mudam, não saem do topo, e o próprio Unitril Uberlândia, né? O próprio Icatu Minas já virou também um freguês. O Minas, esse fato de apostar na base, com alguns jogadores experientes, é importante apenas para revelar os jogadores, o que talvez seja a principal ideologia do Minas Tênis Clube, né? Revelar bons talentos. Aí revela, o pessoal de fora vem aqui e obviamente vai buscar esses grandes jogadores. Agora, o Novo Basquete Brasil também tem provado que tem que investir muito. Você pega Brasília, Flamengo, é tudo base de seleção brasileira, principalmente o Brasília. E aí o campeonato fica muito bipolarizado, né? Na verdade, bipolarizado, né? Flamengo e Brasília. Então, é difícil hoje no Novo Basquete Brasil, a equipe tem que investir muito, o Uberlândia investiu muito e é terceiro colocado. Então, quem não investir dificilmente vai chegar lá no topo.
Pois é, por isso que a Icatu entrou nesta temporada para poder investir financeiramente, né? O que já deu uma levantada, um upgrade na equipe do Minas Tênis Clube. Olha que bacana, aqui pelo twitter.com/rede social, essa é minha querida Dimara Oliveira, que lindo, acompanhando Bárbara Vessoso e Samuel Venâncio no rede social. Beijos, beijos, Dimara, até mais tarde. Dimara que é comentarista, a dona da bola, lá na Band News FM 89,5, eu sempre falo também aqui, né? Porque o Samuel também ouve. É isso aí, um rápido intervalo, na volta tem Rede Social Esporte Clube falando sobre NBA e, claro, futebol. Pós-rodada do Campeonato Mineiro, vitórias, né? Com tranquilidade, o Cruzeiro venceu o Vila, não tão tranquilo, né? E a equipe do Galo venceu o Galo Carijó. Até já.